Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite, nós somos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep, nós somos da agência Noise, eu sou o Eduardo. Eu sou o Júlio. Eu sou a Bruna. Eu sou o Carlos. Eu sou a Rince. E hoje a gente vai conversar com o Leandro Moreira e o Gabriel Pascon da Marketing. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vai o dia de hoje? Joia. Um pouco nervoso, mas tudo bem. Nervosismo é normal. Vamos começar com algumas perguntinhas aqui, né? Vocês decidiram de primeira que vocês queriam o curso de Publicidade e Propaganda? Foi sempre a primeira opção de vocês ou foi mudando ao longo da vida? Vocês foram descobrindo mais sobre a publicidade e cada vez mais caindo por esse meio. Como é que foi essa escolha para vocês? Cara, para mim foi de primeira. Eu sempre gostei da área. Claro que não sabia muito bem do que se tratava. Com 16, 17 anos também não ia tão a fundo, com pesquisas e tudo mais, mas sempre por uma paixão por arte, por música. Então, era o que mais me trazia para esse mundo. Então, foi a primeira opção. Entendi. Você? No meu caso, eu não pensava em fazer publicidade, né? Por muito tempo eu fiz cursinho, fiz dois anos de cursinho e aí eu estava indo para uma outra área, né? Eu estava indo para relações internacionais, era o que eu queria, que eu achava que eu queria e não passei, eu tentei para a faculdade pública, não passei e aí eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a área e me descobri nessa área, assim, pensando bem por esse lado que o Gabriel falou. É uma área que envolvia muita arte, eu gostava muito de música, eu tinha banda na época. Então eu falei, eu acho que é uma área que me identifica um pouco mais. Mas não foi algo, quero publicidade porque é isso que eu quero pra minha vida, não foi assim. Mas ao entrar no curso, eu me descobri no curso, né? Ao entrar no curso, eu me descobri aqui, mas não foi algo formatado, né? Foi algo que aconteceu. Uma escolha depois já de velho, né? Exatamente. Entendi. E se vocês estivessem lá pros 17 anos, mais ou menos, vocês ainda escolheriam publicidade? Sim. Sim? Sim. Com certeza. Com certeza. Com a mentalidade de hoje, depois de ter passado tudo isso, as dores de cabeça, a complicação da faculdade, vocês ainda estariam na publicidade? Ainda mais. Na verdade, para mim ainda mais. Depois que você entra nesse mundo, você descobre o que é esse mundo, os professores que não me ouçam, mas depois que você descobre que a publicidade não é Coca-Cola, não é McDonald's, são desafios maiores, aliás, menores, porém maiores, de interior, por exemplo. Tem menos dinheiro. Aí você acaba, pelo menos no meu caso, eu acabei me apaixonando um pouco mais. Então, na verdade, eu gostaria de refazer o curso. É mesmo? Acho que a gente conversa bastante sobre isso. Acho que a gente entenderia muito melhor com a cabeça de hoje. Sabe que é muito bom pra mim ter ouvido isso, porque eu passei exatamente pela mesma coisa que você. Eu, inclusive, cheguei a fazer 1 ano de Relações Internacionais antes de mudar pra cá e me encontrar aqui. E aqui você se encontrou. Exatamente pela paixão pela arte, pela música e pelo meio que representa tudo isso, né? Então, é muito gostoso de ouvir isso de alguém que já tá num caminho mais avançado do que o meu, né? E é legal ouvir isso de você, né? Que você tá ingressando agora na profissão, né? Porque é bacana ver essa relação do estudo, né? De sair da faculdade no estudo, que é o que o Gabriel falou. A faculdade não é Bombril, aliás, a faculdade, né, faz com que a gente pense... Washington Oliveto. Bombril, Washington Oliveto, claro que é. Né, mas o que acontece no dia a dia nosso é um mundo totalmente diferente, né? Sim. E é muito bom, né, cara? É muito bom. Vocês estão claro que a gente traz referência, traz... Claro. O Washington Oliveto, Nizam, os caras são sensacionais. Então você se espelha neles para trazer o que dá de orçamento, o que dá de cliente para o seu dia a dia. E quando você consegue implantar um negócio desse, que seja um cliente muito pequeno ou um maior da sua agência, enfim, é muito gratificante, assim, é muito legal. Com certeza. Não sai, não. Não, que é legal. Eu sou apaixonado pela história do David Ogilvy. Você lê o livro dele, você lê as histórias dele, é o que acontece com a gente.
Só que são âmbitos diferentes, né? Então, isso é muito legal, né? Isso que é o bacana do nosso curso, da nossa profissão, é você puxar aquilo que você aprendeu, o que outras pessoas fizeram e o que você tem que fazer. Então, você tem que trabalhar sempre com isso. Você vai ter uma verba igual a Coca-Cola tem? Você não vai. Possivelmente, tomara que você tenha. Tomara que você tenha. Né? Tomara que você trabalhe com um produto, com um cliente que tem essa verba, lindo. Mas normalmente não é assim, né? Então, isso é muito legal, sabe, da publicidade. A gente gosta de ter desafio, assim, do cliente chegar com uma verba pequena e falar, eu quero tudo isso. Ok, daqui traz pra gente. Queira ou não, é um trabalho artístico, né? Você tem que se basear no que já foi feito. Você tem que olhar, ter uma referência e tentar criar o seu a partir disso. Eu acabei largando uma faculdade de games, que fazia design de games, fiz 3 anos. E antes de ir pro meu TCC, eu larguei e vim pra publicidade. Tanto que daí eu conheci os caras. E eu quero largar desde o primeiro semestre. Eu me arrependi de ter largado games, né? Que eu tinha feito 3 anos. E, poxa, eu não me via trabalhando com games, porque é um projeto que você tem por 3 anos, se você vai, e é uma ideia que você tem. E em publicidade é muito mais frenético. Sim. É muito mais. Todo dia é uma ideia nova. Sabe, era hora, isso que eu buscava, assim, porque eu entrei em games pensando em criar, em arte também. Sim. Eu gosto de jogar e gostava de fazer balanceamento, tudo. Só que não me via trabalhando com isso. Era frenético, mas de um outro jeito. E aqui é muito, muito mais legal, assim. É muito mais rápido. Essa parte do frenético que você fala, a gente sempre... Eu e o Leandro, a gente trabalha muito juntos na agência. Na parte de planejamento, atendimento, criação. Claro, cada um pouco mais na sua área de especialidade. Mas a gente pega, assim, por exemplo, num prazo de 2 horas. Num prazo de 2 horas, a gente já conversou sobre um cursinho para vestibular, a gente conversou sobre uma rede de lojas de jeans, a gente já conversou sobre autopeças. Materiais esportivos, lojas de material esportivo. Então é muito mais frenético. Um dia você acaba conversando já sobre 15, 20 assuntos. E todos têm um prazo, né? Então, todos têm um prazo que já passou. Eu acho que todos têm... cliente tá aí, tem alguma coisa pronta. Eu acho que o principal pra gente falar é que todos têm uma responsabilidade. Cada um tem... A gente tem um desafio para cada um. A gente tem uma maneira de trabalhar para cada um. A gente tem que entender como que esse cliente trabalha. Então, acho que responsabilidade é a principal palavra, eu acho. Principalmente no nosso caso, na nossa agência. A gente trabalha muito com essa relação de... A gente tem que prezar muito pelo que o cliente está fazendo aqui. Por que ele está aqui? Ele poderia não estar aqui, ele poderia estar na agência aqui do lado. Então a gente preza muito por isso, sabe? Isso é muito importante na nossa profissão. A gente brinca com essa coisa de, era tudo para ontem e tal. Mas na agência a gente preza muito pelo prazo. Um negócio que a gente sempre conversa, assim, vamos dizer que um dia a gente consiga ter uma baita de uma grana para investir e tal. Você consegue colocar uma peça no Jornal Nacional, 30 segundos, que custa R$550 mil os 30 segundos. Aí você perde o prazo e não manda o material. O que vai acontecer? Então, a gente preza muito pelo prazo. O cliente ele quer vender. A gente é pago para isso, para fazer vender, para fazer girar produto. Então, realmente, ele quer tudo para ontem. Mas é uma brincadeira, mas... realmente você gente precisa entregar um negócio assim, não vamos deixar passar. Então não é que o cliente está aqui e já tem alguma coisa pronta. Ele necessita disso. Então a gente trabalha, o nosso maior tesouro é o cliente, é o prazo dele, o sucesso dele é o seu sucesso. Então essa brincadeira ela é meio... Sério? Séria. E não é muito justo a gente falar, putz, é tudo para ontem e tal. Não é bem assim. Sim. Tem que entender o mundo dele também, principalmente, né? E no curso de publicidade, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Maior dificuldade? Boa pergunta. Cara, eu acho que eu divido em duas... Pode falar, cara. Não fica com vergonha do professor, não. Esquece que eu tô... eu acho que eu divido em duas frentes, assim. O começo, eu acho que os 2 primeiros anos foram... entender o que era publicidade,
em si. Hoje, que quando a gente falou, queria voltar a fazer de novo, porque hoje eu vou entender o que me falavam no primeiro ano, no segundo ano. Mídia, pra mim, era CD. DVD virgem. Não sabia o que era nada disso. Então, você se familiarizar com esses termos, o que é um planejamento, o que é um atendimento, por que a criação é legal e o atendimento é chato, e a mídia não sei o quê. Hoje eu faço atendimento, não faço criação. Então, o começo para mim foi isso. Depois foi conciliar, começar a trabalhar. Aí era punk, que era estágio durante o dia, estudar à noite. Então, no meu caso, morava em Santa Bárbara, fazia estágio em Americana, vinha para Piracicaba para voltar para Santa Bárbara, para acordar em Americana, depois mudei para Piracicaba. Então, mas foi a melhor parte também. Foi a mais complicada, mas foi aquilo que eu mais aprendi. Se fora isso, não teve nada. Olha, bem difícil essa pergunta, porque pra mim, assim, no meu caso, eu tava até falando agora, a gente encontrou com o Ivonésio aqui, e a gente tava conversando. O lendário Ivonésio. E eu tava falando pra ele que, ao contrário de muita gente, até da nossa turma, que tinha um certo pavor dos primeiros semestres, das matérias teóricas e tudo mais e tal. Esse é um caso. Pra mim, não. Teoria da comunicação. Comunicação. Sempre. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa parte. Então, eu já entrei como eu entrei no curso e já tive isso, então eu me encantei. Então, adorava psicologia, filosofia, sociologia, eu acho que foi uma das matérias mais legais do curso pra mim, assim. Economia não. Nem o Leandro. Eu acho que é um problema geral, então. Mas eu vou falar sobre isso. Eu já entrei, assim, encantado com essa parte, porque eu gosto muito disso. Então, e depois, obviamente, a gente começou a entrar mais a fundo nas áreas específicas, aí ficou cada vez mais legal e tudo mais. Então, não tive muito problema, assim, sabe, aqui na faculdade, assim, do curso em si. Sempre foi muito bom, assim, pra mim, sabe? Independente das matérias, eu sempre gostei muito. Mas no caso de economia que eu falei, que eu brinquei, hoje a gente vê o quão é importante pra gente ter essa noção, mínimo da noção de economia, de estatística, de qualquer matéria que a gente ache chata, né, pra gente no curso, que isso faz muita importância. Você vai chegar numa reunião com um cliente e você tem que saber o que tá rolando na Bolsa de Valores, você tem que saber. E uma hora ele vai te pegar de alguma forma, você tem que saber o que você está falando, entendeu? E o publicitário, né, a gente é formado em comunicação social, mas o publicitário, ele tem que saber todos os segmentos, independente de qual seja. Então, essa base que a faculdade deu no teórico, eu acho muito legal, muito importante, e isso deu muita base pra gente. É uma das coisas que eu estava falando pro Ivonésio agora. Eu falei, essa relação que a gente teve com a teoria foi muito importante para o que a gente se formou hoje, para o que a gente é hoje, sabe? Por tudo que a gente faz hoje. Então, para mim, assim, não tive nenhum problema, assim, na faculdade. Eu acho que foi tudo bem colocado, assim. Foi tudo muito bom para o que a gente conseguiu, né? Hoje. E para entrar no mercado, qual foi a dificuldade, assim? Se teve dificuldade? Como que foi essa transição de faculdade, de estudante ali no estágio... Para mercado mesmo, eu estou trabalhando, já não sou mais um estudante. Cara, assim, no meu caso, quando eu estava na faculdade, na verdade, assim, eu vou voltar um pouquinho. Eu fiz curso de técnico em mecânica. Então, eu fiz o curso, estagiei numa multinacional, numa empresa multinacional em Limeira, e descobri que não era aquilo que eu queria. A partir dali eu já decidi que não queria seguir essa área. Aí eu comecei a estudar para outra coisa. Eu sabia que eu queria seguir uma área mais voltada para humanas. Eu acho que me encantava mais. Aí eu tentei relações internacionais e tudo mais, tentei jornalismo, enfim, vim para publicidade. Aí, nos 2 primeiros anos, como a gente não tem tanta experiência, você tem que trabalhar. Eu precisava trabalhar, eu precisava bancar a faculdade, né? Eu precisava ter uma renda. E eu trabalhava no que apareceu para mim. Então, eu fiz várias coisas, assim. Trabalhei com inspeção de qualidade, um pouco do que eu tinha aprendido na mecânica. Eu trabalhei numa fábrica de joia, rebarbando peça. Então, eu trabalhei nisso enquanto eu estava na faculdade. Aí chegou uma oportunidade, aliás, no meio do curso eu falei, eu preciso ingressar na área.
preciso de algum jeito ingressar na área. Eu sabia que eu ia ter dificuldades para ingressar por não ter experiência e também com a remuneração. Eu sabia que eu ia ter que cair um salário que eu estava ganhando para poder ganhar um salário menor e eu me propus a isso. E aí eu fui buscar um estágio na área e consegui um estágio numa agência. E comecei a desenvolver esse trabalho tudo que eu aprendia na faculdade eu trazia, né, um pouco pro ambiente da agência. Mas é o que o Gabriel falou, é uma fase muito, muito pesada, principalmente com o tempo, né? A gente não tem tempo para nada, a sociabilidade assim é zero. A gente trabalhava o tempo todo, corria para cá estudar, voltava de madrugada, fazia trabalho do Fabiano, corria de manhã, trabalhava de novo vocês vão ver isso quando não sei se vocês estão trabalhando em agências, né? Se vocês têm interesse em agência, mas a agência é uma loucura assim quando você entra, porque por mais que o estágio não demande tanta responsabilidade, você começa a migrar entre todas as áreas. Então, por mais que você entre na criação, uma hora vai pingar alguma outra coisa para você. E eu entrei no atendimento. Então, eu atendia, eu planejava, eu fazia direção de arte, eu fazia redação, eu corria para pendurar o banner no evento. Então, mas isso foi fundamental para entender, principalmente, como funciona tudo e para ser o que eu sou hoje, assim, né? Para aprender e passar isso hoje, principalmente para os nossos funcionários, para a nossa equipe. A gente fala, né? A gente brinca e fala até hoje. A gente vai ainda hoje pendurar banner no evento. Não tem essa. A gente tem que ir. Sim. Então... Tem coisa que tem que ser feita. Tem que ser feito, sabe? E a gente lá na agência a gente é muito assim, sabe? Se tem que ser feito, a gente vai fazer. Então, nesse começo foi um pouco pesado, porque eu tive que ingressar na área que eu não tinha experiência, né? Entrar com uma remuneração menor, ter o trabalho de conciliar a faculdade, e eu sou de Limeira, né? Então, tinha que vir pra cá também, essa mesma história. Então, é um pouco pesado, mas garanto pra vocês que é a fase que mais vale a pena, assim, porque é onde você vai aprender tudo e você vai entender como funciona para se moldar como profissional. Né? Então, eu acho que é uma fase muito importante na carreira, assim, esse começo, principalmente o estágio, né? Sim. Eu já fui rato de agência desde sempre. Lógico, trabalhei antes, mas trabalhei em loja de roupa 2 meses para tirar um dinheirinho no final do ano e tal, mas de trabalho mesmo, eu já entrei com uma agência de propaganda como estagiário, mas a transição, se é isso que vocês estavam perguntando, acho que ela é tranquila, porque mesmo na época não entendendo tanto, se bem que quando eu comecei a trabalhar eu já estava no 4º ano, já estava no ano de vocês, no 7º semestre, quando eu entrei em agência. Então aí já conhece um pouco mais os termos, já conhece um pouco mais da vida, você já tem uma agência formada dentro da faculdade, não é a mesma coisa? Não, mas você já tem uma base. Você já tem outros amigos que já estão trabalhando. Então eu já entrei, eu tive a felicidade de entrar numa agência muito grande americana, que quando eu saí dela, ela já tinha 29, 30 anos de agência, hoje deve ter quase 40. Então, aprendi muito lá. Então, no meu caso, acho que em específico não foi um bicho de 7 cabeças. Imagino que não deva ser também. A experiência de vida do Leandro já é um pouco diferente, que trabalhou em outros lugares, tal, ele é um pouco mais velho do que eu. Eu já entrei direto em agência. Então, pessoas muito experientes trabalhavam comigo. Tem o diretor de criação da agência, estava dentro daquela agência já fazia 20 anos. Então, tinha o dono da agência, que era meu parceiro direto, que fazia atendimento comigo. Então, eu tive uma base legal. Então, para mim, não foi difícil. Não foi difícil, não, né? Claro, você corre atrás. Não é difícil para quem corre atrás. Você ficar sentado o dia inteiro sem procurar, sem pesquisar, sem querer trabalhar, é lógico que é difícil. Mas, a partir do momento que você gosta do que você faz, que você vai atrás de aprender e tudo mais... Não foi complicado, natural, não. É meio natural. Ainda falando nas dificuldades, uma dificuldade que assusta bastante como é que vocês conseguiram conciliar a amizade com o trabalho? Foi difícil? Foi tranquilo? Foi natural? Foi totalmente tranquilo. Nossa, você fala? Onde você já descobriu isso aí? Não sei, né? Produção aí. Produção. Cara, é estranho, né, da nossa relação, porque a gente
não era da mesma agência, a gente não era do mesmo grupo, a gente não frequentava os mesmos lugares, assim, mas a gente sempre se gostou muito. Tipo, a minha turma e a turma dele existia um elo pela nossa amizade mais, assim. Tanto é que eu falo até hoje pro Leandro que ele que me levou para Limeira, ele que me levou para trabalhar lá, então ele podia ter ligado para qualquer um da agência dele, que estudava com ele, que saía com ele, e quando ele precisou ele ligou para mim, que foi um... Como assim? Uma agradável surpresa. Porque ele ligou pra mim e falou, tô saindo da agência e tal, e eu preciso de alguém da minha confiança pra entrar no meu lugar, que eu tô indo pra outro lugar. E eu falei, cara, mas... Eu? Tem tanta gente na minha frente, assim, que a gente tava conversando lá fora, vocês até perguntaram quem que era o inteligente e quem que era o mais vagabundo. Eu era o mais vagabundo. Não precisava sair na gravação. Eu era o mais vagabundo. Só pelo cabelo já E ele ligou pra mim e falou, cara, eu quero que você venha, tal. Eu falei, cara, meu Deus do céu, a quarta opção, ninguém visita. Você é um lixo esse lugar que trabalha. Mas vamos, né? Se não Ele der tá certo. com raiva de mim. Pô, se não der certo, a casa da minha mãe e do meu pai tá no meu lugar. Não volto, sei lá, vamos lá. Tinha 20 anos, 21 anos, sei lá. E fui, ele saiu da agência, a gente trabalhou um pouquinho tempo junto nessa agência, ele foi pra marketing, que é onde a gente tá hoje. Imagino eu que dei conta, né, em cima ali e tal. E aí, em 10 meses após que eu entrei lá, ele me ligou de novo, falou assim, cara, agora eu preciso de você aqui. Larga a mão aí. E ainda que conciliou, né, porque deu um probleminha na agência lá, fui mandado embora. Na verdade, o dono da agência que a gente trabalhou estava mudando de ramo, então ele já estava deixando um pouco a publicidade de lado e tal. E eu falei, então conversamos e fui para lá. Então, eu pessoalmente, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Leandro, por ter me inserido na cidade de Limeira, que eu moro, que eu trabalho e tudo. E pelo Taimon, que é o nosso terceiro sócio, né? Então, a gente... Eu vou falar o que eu penso, né? Dentro ali da nossa sociedade, a gente coloca a nossa amizade sempre em primeiro lugar. É engraçado que eu até estava conversando com alguns amigos meus da minha cidade, de Santa Bárbara, sobre isso esses dias. Que a gente tem cada um tem a sua especialidade e tal, mas todo mundo dá pitaco no cliente do outro, né? Mas a partir do momento que eu virar para os dois e falar assim, cara, vocês dois estão pensando isso e eu estou pensando diferente, mas eu vou apostar no que eu penso. Os dois têm certeza que vão olhar para mim, então vai, cara. Então vai, faz, se você errar, nós estamos aqui para consertar. Sim. Então, como eu, pelo menos, coloco, imagino que eles também, a nossa amizade em primeiro lugar, independente de tudo, não vejo problema nenhum. Nunca tivemos uma discussão ríspida, nada. Sempre foi muito perfeito, que é muito difícil. O Leandro tá quase chorando. Tá suando. Na edição, vou ter que botar até uma música diferente nessa parte. Bom, mas é velho, né? Mas o legal disso é que aconteceu muito naturalmente, né? Isso aconteceu muito naturalmente, porque aqui na faculdade, quando a gente estudava junto, a gente não era do mesmo grupo, então, normalmente, quando não é do mesmo grupo, você se encontra de vez em quando na faculdade, né? Sim. Mas a gente Tá sempre no mesmo grupinho. A gente sempre tava junto, sempre saía, sempre ia pro DP junto, então, a gente já tinha um elo forte aqui já. E isso fortaleceu porque, assim, ele fala vou defender ele agora, tá? Ele fala de ser o vagabundo e tudo mais, mas é muito pelo contrário. Na faculdade, eu acho que uma das pessoas assim que mais se destacaram no curso, na nossa época, pela criatividade, por esse jeito dele de ser mais à frente e tudo mais, foi ele. Então, quando eu pensei na época, preciso de alguém aqui, eu preciso dessa pessoa. E a pessoa que apareceu na oportunidade, naquele momento, era o Gabriel. Então, a partir dali, a gente se uniu mais, né? Então, a gente ficou muito mais próximo. E, como ele fala, eu acho que a nossa relação de amizade de lá e hoje é muito mais forte. Ele é meu padrinho de casamento. E o presente foi bom? Agora que terminar, a gente... Então, isso na agência, a gente preserva muito.
nós estamos falando da gente como sócio, mas entre o ambiente de trabalho também, a gente é muito amigo das pessoas da agência, sabe? Até é algo até difícil das pessoas entenderem, assim, sabe? Porque a gente é muito próximo, a gente tem uma relação muito próxima um com o outro, sabe? E no caso nosso, eu, o Gabriel, o Taimon, é algo que foi muito natural, essa relação. Então, como ele disse, a gente não consegue definir nada na agência, nada, se a gente não tiver junto, em harmonia. Se não for em harmonia. É imprescindível essa relação, né? E aí, fora da agência, a gente mantém a vida nossa de amigo fora da agência, óbvio. Mas no ambiente profissional, assim, a gente preserva muito isso, muito mesmo. Isso é muito bacana. Nenhum dos lados nunca atrapalhou nada, na verdade, só somou. Ser amigos e confiar no trabalho um do outro, com certeza, sempre soma. Trabalhar juntos e ter assuntos sobre isso fortalece a amizade, então... Sem dúvida. Tenho certeza que isso nunca vai dar problema. Acho que foi a primeira vez que virou o ano com a mesma formação. Foi. Sim, mas é comum. Acontece. Acontece. Bom, mas e vocês têm algum conselhos para as pessoas que estão se formando agora, para os novos publicitários? Tem. Muito. Tem tempo ainda? Tem muito tempo. Cara, mas eu acho que o primordial é... Sem spoiler. O primordial é até meio clichê, mas, cara, quando você coloca no dia a dia, é verdade. Queira trabalhar. Só isso. Então a gente fala... propaganda não dá certo, não vai pra frente, tem que ir pra São Paulo. Cara, é mentira. Queira trabalhar. Tenha vontade de trabalhar, além de gostar. O clichê aí, né? Goste do que você faz, ame a sua profissão. Isso tem que existir, lógico. É porque é bom, né? Mas é verdade. Mas acho que o que eu falaria queira trabalhar. Não tenha preguiça de tirar a bunda da cadeira e pendurar banner, de tentar... vencer um desafio que você acha que está além de você, mas você pode ir atrás. Então, tenha vontade de trabalhar, vontade de fazer. Né? Sem frescura. Tem que fazer, vamos aí. Viu, você tem um cliente que você acha que a verba dele é X e você tem vontade de oferecer 15X para ele, oferece, o não você já tem. Vontade, queira, só isso. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês falaram bastante da sociedade e tal, a gente pulou da parte do estágio, a gente falou da questão da inserção no mercado e chegou na agência. Como é que nasceu a Marketing? De onde é que veio essa... O início de tudo? Não, você vai ter que falar que você é mais velho que eu. Mas sim, na verdade, então, a Marketing, ela iniciou com o Taimon, nosso terceiro sócio, né? Então, tudo começou com ele. Então, lá atrás, ele começou a fazer... ele trabalhava numa empresa, ele saiu e começou a fazer site. Começou a fazer site por conta e tudo mais, freela, aquela coisa em flash, né? Tecnologia, né? E começou a desenvolver isso e tudo mais. Aí ele começou a crescer, né, naturalmente, contratou algumas pessoas, e aí na época ele me chamou, eu estava nessa outra agência que o Gabriel trabalhou logo depois, e ele me chamou, uma oportunidade bacana na época, e eu fui. Fiquei lá, trabalhei por um tempo, o Gabriel entrou, né, na agência depois, tudo como funcionário da agência. Ele era o dono da agência, 100%, e a gente começou a trabalhar, e surgiu a oportunidade, 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Na verdade, pulou uma parte, assim, né, Quando o Taimon chamou primeiro o Leandro, ele precisava de uma profissionalização na área de propaganda. Então ele fazia sites, ele cresceu com site... Mas não era uma agência. Não era uma agência, era uma agência web de criação e programação de site. E esses clientes, ele começaram a precisar de uma comunicação e ele não tem expertise nenhum disso. Ele é contador, contábil, né? Ele é formado em contábeis. Aí ele precisava de alguém que, saiba fazer um planejamento, saiba entender de uma mídia e tudo mais. Aí que a agência começou a se tornar uma agência. Largar a mão de ser um estúdio web e se tornar uma agência, quando o Leandro entrou. Aí o negócio foi crescendo, aí o nosso velho que não conseguiu dar conta chamou o segundo colocado. Porque aí o Gabriel entrou e a gente fazia principalmente a parte de prospecção e atendimento. A gente atendia quase todas as contas da agência. Desenvolvia, fazia direção de arte, tudo. E aí... a gente chegou numa fase, né, que a agência tinha crescido muito, a agência cresceu bastante, pouco tempo, né? Uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, a gente deu um boom
assim, muito grande em Limeira, né? A gente atendia contas muito boas da cidade, de fora da cidade. E aí o Taimon chamou a gente para conversar e ele pediu pra gente ser sócio dele, quase. Então ele falou, eu gostaria muito que vocês fizessem parte agora mais a fundo, né, dessa parte da agência, né, eu quero dar uma responsabilidade maior para vocês. E aí nós entramos junto nessa nova etapa como sócios da agência. Então foi algo que aconteceu natural, né. A agência cresceu bastante com esse trabalho que a gente desenvolveu, principalmente no varejo, assim. A gente tinha muita conta de varejo, né, na época, muita empresa com giro rápido, então a gente era muito ágil. A agência criou uma atitude, assim, de ser muito ágil para os clientes. Então a gente sempre preza muito pelo atendimento, até hoje. Porque cada agência tem uma linha de conduta, né? Um é estratégia em comunicação, outro é estratégia em criação, estratégia em planejamento. A gente preza muito pelo atendimento. Eu acho que é fundamental, a gente entende que é uma parte muito importante do todo o processo que você vai fazer para o cliente. Aqui está o produto final, tá a arte que vai para o jornal. Mas antes disso tem todo um caminho para chegar até aqui, entendeu? Então a gente prezou muito por isso. Enfim, aí a gente, a partir desse momento, a gente virou sócio e tudo mais. Aí, complementando um pouco a resposta, a gente estava num prédio bem pequeno, sabe? Num local bem pequeno lá em Limeira. E desse tamanho, assim. Era bem pequeno, gente. Uma agência bem pequenininha mesmo, assim, de espaço, tá? Físico. A gente chegou a ser em 16 nela. Mas um espaço muito pequeno, assim. Era quase um escritório de telemarketing. Um em cima do outro. A gente fala com o pessoal que trabalhou lá, o pessoal que já saiu, que trabalhou lá e tudo, que o pessoal é guerreiro de ter aguentado lá, porque era um espaço muito reduzido. Aí a gente, há 4 anos atrás, o Taimon fez uma reunião, comprou um terreno e a gente começou a construir. E agora, no final do ano passado, a gente mudou para um prédio novo, que é um baita de um prédio bem bacana lá, 2 andares e tudo mais, um ambiente bem aberto, onde todo mundo trabalha junto. Se um dia quiserem conhecer, sede própria, né? Isso é muito importante. E pensamos nessa sede por muito tempo, sabe? Para ter um ambiente agradável para as pessoas trabalharem, que propicia a criatividade no ambiente de trabalho, sabe? A gente pensou muito nisso. E agora a gente está numa fase nova lá, nova assim, no sentido de local, né? A gente faz pouco tempo que a gente mudou, mas é basicamente isso, né? O crescimento da agência, a história da agência foi essa. E a realidade de vocês hoje dentro desse contexto, né? O que vocês dois fazem hoje dentro dessa hisora aí? Tudo ainda. Do mesmo jeito. Hoje é um pouco mais dividido. Precisar, vamos lá. Hoje a gente é um pouco mais organizado, né? Quando essa parte que quando estava crescendo e tal, a gente realmente fazia tudo. A gente dividia, até hoje a gente divide um pouco isso. Eu atendo certos clientes, o Leandro atende certos clientes, o Taimon atende outros clientes. Mas era uma coisa bem filho, assim, tipo, eu decido o meu cliente, eu faço a direção de arte, eu fazia a redação, o plano de mídia, o plano de marketing, não sei o quê, ele fazia dos dele. Hoje a gente divide isso um pouquinho melhor. Hoje já é bem mais... um pouco mais setorizado. Isso, assim. Os departamentos são mais claros, assim, na agência. Hoje que eu digo, assim, é de 2 anos para cá, tá? Sim. Bem mais claros, assim, o departamento de redes sociais, o departamento de criação, o departamento web. Então, hoje, não sei se vocês vão perguntar isso, mas vou adiantar. Hoje a gente tem uma especialidade um pouco mais voltada para o marketing digital. Então, tá todo mundo falando sobre isso. Eu já vi o pessoal que já veio aqui nas entrevistas falar bastante sobre isso, e é a realidade, tá, gente? É isso mesmo. O marketing digital, ele tá vindo, não, ele já vem há um bom tempo. Tanto que a gente já se estruturou em 2000, e a gente estava falando isso para um cliente hoje. Em 2010, 2009, 2010, por aí, a gente já fazia marketing no Orkut, já para os clientes nossos. Já tinha um departamento de mídia social via Orkut. A gente fazia, a gente já tinha um departamento, era um início, mas já estava lá estruturado, a gente atendia uma conta de um... nem sabe o que é Orkut, cara. Eu sei. Mas não é tão novo assim. Até hoje, porque o Orkut não tá no ar mais. Perdi várias fotos lá. Tinha umas comunidades legais lá. Não, velho.
depoimento Eu lá, fiz o mal meu conheço. backup. Tadinho, Tinha uma comunidade legal lá que Eles era... mandaram e-mail, eu fiz o backup. Tá Salvar lá. tudo, né? Salvei. Então, Agora assim que usa o Google+. Na época, a gente atendia uma casa noturna em Limeira. E toda a base da divulgação que a gente fazia era baseado dentro do Orkut. Então, assim, já lá atrás a gente já começou. Aí o Facebook veio muito forte e tudo mais. E hoje a gente faz N redes sociais lá dentro da agência e outras coisas, outras vertentes do marketing digital, sendo que essa é uma das principais áreas da agência hoje. Tá? A gente não é uma agência digital, a gente não é uma agência offline, nada disso. A gente é uma agência integrada de comunicação. Sim. Então a gente sempre fala isso, sabe? Não adianta eu criar uma estratégia de marketing digital sem pensar no como que vai ser esse retorno no offline, sem eu pensar no meu cliente tanto que está no Facebook, mas que também não está. Então a gente pensa muito nisso, a gente é muito crítico em relação a isso, né? Até porque esse negócio de ficar separando online e offline já foi, né? Não tem mais esse lance. Eu acho que quando, Fabiano, foi esse boom do marketing digital, existe até briguinhas entre agências, né? Eu sou on, eu sou off. Mas a gente nunca chegou nessa. A gente faz, tem campanhas de clientes, tem uma atual que está lá em Limeira bem legal. Até se eles verem, eles vão gostar muito. Que é de um cursinho vestibular, que faz uma relação com o filme do Capitão América, né? Que atende a conta. E a gente fez uma baita ação digital, só que ao mesmo tempo foi filme pro cinema, ao mesmo tempo teve uma ação de outdoor. Então, assim, vai dar resultado. Esse é o caminho que vai dar resultado? É isso que o cliente vai ter retorno? Independente de offline ou on, legal, então daqui que a gente faz. Sim, tem os dois. Sim, exato. Sim. E como a gente está ficando sem tempo, vocês gostariam de deixar algum recado aqui para quem pensa em fazer publicidade hoje em dia? Pra quem não sabe o que quer fazer, porque geralmente quando você fala, né, você faz publicidade, você vende miçanga na praia, né? Legal. Você entrega panfleto. E é desencorajador para certas pessoas isso. Vocês gostariam de deixar algum recado aí para essa galera? Um recado para quem fala isso aí? Não, um recado pra galera que pensa em entrar na publicidade, que não sabe o que quer, mas tem aquele pezinho, sabe? Negócio, Cara, era o que eu falei no começo. Vai. Se você acha que você tem vocação, que você vai gostar, que, mais uma vez, você vai se apaixonar pela profissão, e se você quer vender miçanga na praia, vai, cara, vai. Não tenha medo de... a publicidade, ela não dá retorno. Sim, ela dá retorno. Só trabalha. Só trabalha. Não é difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma fórmula química. Não, é só trabalhar. É só gostar. E vai se apaixonar pelo curso. Se acha que vai gostar, então vai gostar. Falo assim, vai, mas vai com responsabilidade. Repito aquilo que eu falei. Tem muito disso de falar que a publicidade é tranquilo. Vou fazer publicidade porque eu não gosto de matemática, física não tem prova. Não tem prova. Agência super gostoso, nossa. Eu ouço muito isso. Glamour, né? Glamour. Vou mudar pra esse curso, não tem prova. A gente sempre fala isso. Cara, quem começou assim não terminou. Sim. Quem começou assim não terminou. Sim. Não tem prova? Não tem prova. Só que você tem um trabalho pra fazer. Você vai ficar um semestre inteiro fazendo, todos os dias. Exatamente. Então, ela não tem prova, mas ela é bem trabalhosa. Os detalhes da propaganda são muito grandes e são detalhes que fazem a diferença. Sim. Então, concordo 110% com o Leandro. Vai com responsabilidade. Se você pensa em propaganda como um trabalho, como uma vida profissional. Não é alegria o dia inteiro, não é porque no ambiente de uma agência é descolado que é fácil. Quem pensa assim, não pensa em propaganda, não pensa em publicidade, pensa em comodismo. Então, pensa, eu quero uma vida profissional voltada à propaganda, então vai. Eu quero uma vida profissional cômoda, não vai. E assim, a gente está num curso, né, em comunicação, né, a gente é formado em comunicação, que o leque de opções que a gente tem é imenso. A gente está falando de agência aqui,
Mas você pode trabalhar com órgão público, você pode trabalhar autônomo, você pode trabalhar em grandes empresas, você pode trabalhar com publicidade, você pode trabalhar com marketing. Então, assim, você tem N situações para você trabalhar dentro do nosso curso. E a gente sempre fala, eu falo muito isso, eu acho que todo mundo deveria fazer publicidade, porque é um curso que dá muita base para tudo, né? Assim como administração de empresas, por exemplo. Porque a gente... entende um pouco de cada mercado. A gente foi no cliente hoje, ele falou, você sabe de um pouco disso? Eu falei, não sei, mas me dá uma semana. Porque eu sei, a gente sabe, né, do dia a dia, de como funciona um pouco de cada negócio, a gente consegue extrair isso pro nosso negócio, né, mas a gente entende um pouco de cada coisa. Isso é muito do curso, né, é muito do que a gente estuda, mas é muito de cada um, entendeu? Cada um buscar isso. Então, não é só estudar livro, não estou querendo dizer isso, você tem que viajar, sabe? Você tem que conhecer pessoas. A gente sempre fala, você tem que estar com pessoas. Você vai Graças a Deus, é só livro. Você vai trabalhar com gente, vai trabalhar com gente, sabe? Então, assim, o nosso curso é muito peculiar, sabe? A nossa área é muito peculiar. Você tem que se dedicar não só à área sua de publicidade, marketing, enfim, mas você tem que ser uma pessoa muito híbrida, assim, sabe? Você tem que gostar de tudo, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. É isso que faz um profissional bom no mercado. E esse profissional está em falta. Esse profissional está em falta no mercado, né? Esse profissional que tem essa visão mais macro do negócio, de não enxergar só aquilo, sabe? Hoje, por exemplo, o cara que é criativo hoje, ele não pode ser só criativo ali na frente do computador, porque ele viu... Não, ele tem... Ele não é um usador de software. Exato. Senão você contrata um robô. Não é assim, entendeu? Atendimento, no nosso caso, por exemplo. A gente tem que... pensar em N situações para atender um cliente. Às vezes a gente é mais psicólogo num cliente do que publicitário, enfim. Eu acho que é muito do que você quer para sua vida, assim, né? Do que você quer para sua vida. Se você quer publicidade, você tem essa visão de responsabilidade do que aonde eu quero chegar, perfeito. Se for para gastronomia, é para gastronomia. Então você tem que achar esse caminho. Porque é muito comum você ver, eu fiz publicidade, mas não segui a área. Aí você vai conversar com a pessoa, mas por que você não seguiu a área? Você descobre porque não tinha interesse, ou porque não foi afinco, né? Que poderia. Exato. Então, isso é de cada um. A gente tem pessoas na nossa sala, né, que se formou com a gente, que tá aí na área, em agência de publicidade, trabalhando em outras que estão em outros segmentos totalmente diferentes, sabe? É comum, é normal. É o que você quer pra sua vida, com responsabilidade. Pra gente encerrar, cara, quem quiser saber mais do trabalho de vocês, da agência, passa os endereços aí pra turma. Bom, quiser saber mais dos nossos trabalhos, Isso. Tem o site, né? O site da Marketing, que é www.mktifin.com.br. Lá tem alguns cases, tal, dos nossos clientes. Tem o Facebook da agência também, que é Marketing mesmo, né? Market-in. Vai entrar aqui embaixo, né? Assistiu, né? Então é verdade mesmo? Vai. Não like, se inscreva no canal. Os maiores canais de comunicação são esses, ou toca a campainha da agência lá que Fiquem à vontade, que a gente vai lá em Limeira, né? A gente vai tomar um café lá. Por favor. Bom. Aí, eu complementar um negocinho quando o Fabiano perguntou pra gente como a gente se dá lá, aliás, o que você perguntou, né? Da sociedade e tal. Conversando com a gente, até a gente mesmo percebe, a gente é muito diferente. Mas mesmo assim, acho que por isso que deu certo. O Leandro gosta dessa parte teórica, da parte mais pragmática do negócio e tudo mais, e eu já sou um pouco mais descabeçado, já penso mais humano. Um pouco mais humano também. Descabelado também. Então, acho que rola a gente se completa, vai ficar Vai nada, já se jogou, agora vai. Profissionalmente, esses dois... Põe outra música nesse horário. Tem limitação no canal do YouTube, deixa só para alguns. Existem lacunas. Profissionalmente existe essa soma, né? Então, o que a gente faz hoje lá, eu faço uma parte mais criação, o Leandro faz uma parte mais mídia, por exemplo. Isso acho que é uma das grandes fórmulas que a gente pode falar de sucesso hoje. Sim, isso. Da marketing. E o tão legal disso é que os maiores cases da agência de criatividade vieram dele.
A ideia saiu dele, principalmente do que ele levou para os clientes, né? Então, esse negócio de, um é mais teórico, o outro é mais criativo, o outro é mais... Cara, isso é sensacional, porque é isso que faz o negócio dar certo. Faz o negócio dar certo. Isso que é Pelo menos é o que a gente acha que tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo até hoje. Bom, muitíssimo obrigado. Bom, a gente agradece. Obrigado, professor Fabiano aí. Obrigado a vocês. O convite. Obrigado ao Rafa Davanzo, nosso Closedec, e O Periscópio. Periscópio. Obrigado. O Periscópio volta semana que vem. Boa noite. Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira todas as nossas edições em facebook.com/periscópio Unimep.